Tabernáculo Branham, sábado 7 de dezembro de 2024. Estimados eleitos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ministros, abram suas portas para o anjo de Deus antes que seja tarde demais. Coloquem a voz de Deus de volta em seus púlpitos ao tocarem as fitas. É a única voz vindicada de Deus para o nosso dia, com as palavras da infalibilidade. É a única voz com assim diz o Senhor. É a única voz à qual toda noiva pode dizer amém. É a maior era de todos os tempos. Jesus está nos dando uma descrição de si mesmo à medida que os dias da sua graça estão terminando. O tempo chegou ao fim. Ele revelou suas próprias características para nós nesta última era. Ele nos deu uma última visão de sua própria graciosa e suprema deidade. Esta era é a pedra de coroa da revelação de si mesmo. Deus veio nesta era de Laodiceia e falou por meio de carne humana. Sua voz foi gravada e armazenada para guiar e aperfeiçoar sua noiva palavra. Simplesmente não há outra voz que possa aperfeiçoar sua noiva, a não ser a sua própria voz. Nesta última era, sua voz nas fitas tem sido posta de lado, tirada das igrejas. Eles simplesmente se recusam a tocar as fitas. Então Deus diz: eu irei contra todos vocês, eu os vomitarei da minha boca, isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar, sim, eu estou aqui no meio da igreja. O amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Como antes, eles estão agindo da mesma forma que seus antepassados nos dias de Acabe. Havia 400 deles e todos estavam de acordo, e por dizerem a mesma coisa, enganaram o povo. Mas um profeta, apenas um, estava certo e todos os demais estavam errados, porque Deus havia confiado a revelação a apenas um. Isso não quer dizer que todos os ministérios são falsos e enganam as pessoas. Tampouco estou dizendo que um homem com um chamado para ministrar não possa pregar ou ensinar. Estou dizendo que o verdadeiro ministério quíntuplo colocará as fitas, a voz de Deus para a noiva, como a voz mais importante que você deve ouvir. A voz nas fitas é a única voz que foi vindicada pelo próprio Deus como sendo assim diz o Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pois são lobos devoradores. Como você saberá com certeza qual é o caminho correto para hoje? Há tamanha divisão entre os crentes. Um grupo diz que o ministério quíntuplo aperfeiçoará a noiva, enquanto o outro diz que é só apertar o play. Não devemos nos dividir, devemos nos unir como uma noiva. Qual é a resposta correta? Vamos abrir o coração juntos e ouvir o que Deus está dizendo à noiva por meio do seu profeta, pois todos concordamos que o irmão Branham é seu 7º anjo mensageiro. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia. Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo.
Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. Portanto, essa mensagem falada por seu mensageiro foi perfeitamente dada e é perfeitamente compreendida. O que mais Deus disse sobre seu sétimo anjo mensageiro e sua mensagem? Ele ouvirá somente de Deus. Ele terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. Ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E então, o que ele disse sobre nós? E esses escolhidos juntamente com ele naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Se você ainda estiver com dúvida, peça a Deus, por meio de seu Espírito, que o encha e o guie, pois a palavra diz, o próprio eleito não pode ser enganado. Ninguém pode enganá-lo se você for a noiva. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos até que neste último dia novamente outro povo na terra, que sob seu mensageiro serão a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso, Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada, como na primeira era. A noiva tem uma voz, mas ela só dirá o que está nas fitas, pois essa voz vem diretamente de Deus. Portanto, não precisa de interpretação, pois foi perfeitamente dada e é perfeitamente compreendida. Junte-se a nós neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos essa voz nos revelar a era da igreja de Laodiceia, de 11/12/60. Irmão José Branham.